Dos grandes grupos industriais e financeiros ao varejo comercial, o mundo negocia cada vez mais. Alguém produz e vende o que alguém precisa comprar. A roda gira, o comércio e a produção crescem, turbinados por muita tecnologia que deixa tudo mais perto e cria novos caminhos. A principal tecnologia que caracteriza o período da globalização é a tecnologia da informação. Os principais objetos técnicos que caracterizam ela são os computadores, os satélites artificiais e, hoje em dia, os computadores pessoais, telefones celulares. Eles são objetos informacionais, porque eles têm uma carga muito grande de informação. Em função dessa facilidade do transporte das informações hoje em dia, é possível uma empresa em Nova York, uma empresa em Londres, uma empresa em Paris, emitir uma ordem por uma filial dessa empresa no Brasil, na Argentina, na África do Sul, e essa ordem chegar cristalinamente nessa filial e essa ordem ser executada com enorme facilidade. É possível comandar redes globais de produção a partir de um único ponto do planeta Terra. Vende-se e compra-se de tudo, de armas de guerra a brinquedos, de computadores a utilidades domésticas. É a integração online mundo afora, como se não houvesse fronteira. A globalização é um novo cenário de vida para a humanidade. Um cenário que se estrutura diferentemente de um passado recente, em que a vida se estruturava fundamentalmente em estados nacionais, em países. Nós estamos superando esses limites territoriais e criando um contexto mais largo de vida para as sociedades humanas, que também estão se transformando em sociedades maiores do que meramente sociedades nacionais. É um alargamento do contexto geográfico onde vivíamos. Sem dúvida, a questão econômica é um impulso significativo nesse processo. Mas o fato de ser um impulso muito poderoso, de ser talvez o principal, não pode esconder que a globalização é bem mais do que isso. A globalização, ela é realmente uma integração, uma ampliação mais ou menos inevitável das relações humanas de todos os tipos. A Europa é um exemplo emblemático e pioneiro do atual processo de globalização. Terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, há um processo de aproximação entre os países do continente para defender interesses comuns. Surgem os primeiros blocos econômicos. E a partir de 1957, com a criação do Mercado Comum Europeu, o mapa da União Europeia começou a ganhar o formato que tem hoje. Nos 27 países que formam a União Europeia, a circulação de pessoas e mercadorias é livre. O passaporte é único. E o dinheiro, o euro, está em quase todos os países, os que fazem parte da zona do euro. Diminuir a importância das fronteiras internas da União Europeia é uma forma de se criar países multiculturais, países que dependam mais um dos outros no bom sentido, que essa interdependência seja mutuamente boa para todos os países. Desde o começo da década de 90, há uma série de políticas públicas de todos os estados europeus reunidos para aumentar a mobilidade de estudantes e de professores universitários. Isso ajuda a criar, no longo prazo, esses cidadãos europeus. Esse espaço universitário europeu é uma maneira de se diluir a importância das fronteiras e criar uma multinação na Europa Ocidental. A globalização, em dimensão econômica, mostra várias caras da mesma moeda e estimula um debate. Ela é boa para todos? Os países pobres são beneficiados? Ainda muito difícil de ser percebida integralmente, com conexões que ainda não enxergamos, mas evidentemente ele é desigual. Existem áreas do mundo, países, que estão muito mais articulados, envolvidos nesse mundo global do que outras áreas do mundo
que estão apenas vinculadas parcialmente ao processo de globalização, como, por exemplo, boa parte dos países africanos, alguns países asiáticos, mesmo países latino-americanos, que têm um grau de inserção diferente nisto que chamamos de globalização. Outra consequência da globalização que precisa ser discutida é a formação de grupos econômicos e o poder que isso representa. Grandes corporações que operam na escala mundial são mais ricas que muitos países. Com dinheiro, têm poder de influência e podem pressionar governos em benefício próprio. As grandes corporações transnacionais podem ser pensadas no momento a partir de 2 pontos de vista. Primeiro, do poder econômico que elas possuem, que pode ocasionar um grande perigo, que este poder econômico se transforme indevidamente num poder político. Um poder econômico tão avassalador que subordina politicamente países mais frágeis, até os mais fortes, subordina aos seus interesses. As empresas ganharam um tal poder no atual período histórico que elas conseguem fazer com que os estados façam frente às necessidades delas e não das populações como um todo. Então, esses ataques às legislações trabalhistas, essa dificuldade dos sindicatos se organizarem, todas as leis que são feitas para dar subsídios para as empresas, para dar isenções fiscais para as empresas, são manifestações desse enorme poder que as empresas têm hoje, no período da globalização. Esta enorme capacidade de pressão que precisa ser contrabalanceada de formas de regulação que controlem um pouco a sua ação. Nem há estudos garantidos de que a expansão e a formação das grandes transnacionais no mundo tenham gerado mais empregos. No Brasil, estamos dos 2 lados do balcão. Compramos de tudo um pouco do mundo inteiro. Vendemos de tudo um pouco para o mundo inteiro. E uma pequena parte do que compramos está nas esquinas de muitas cidades brasileiras. Nas lojas de R$ 1,99, por exemplo. 7 em cada 10 produtos são fabricados em outros países. Agora a pergunta: por que não fabricamos tudo aqui? Por que não criamos aqui os empregos que ajudamos a criar lá fora? É desejável que os países tenham trocas comerciais uns com os outros, é desejável que os países tenham trocas migratórias uns com os outros, trocas culturais, tudo isso é o que a gente sempre sonhou para uma humanidade melhor. O que acontece muito hoje em função do enorme poder de algumas grandes empresas é que há sempre países deficitários. É necessário que todo o país tenha minimamente equilibrado tanto a produção, quanto a distribuição, quanto o consumo. A produção em escala mundial cria novos fluxos comerciais e encurta distâncias. A China, que fica do outro lado do planeta, é de quem mais compramos e um dos nossos principais compradores. Como se estivéssemos próximos geograficamente. A globalização muda fluxos econômicos históricos, cria novos e dá uma nova cara para o mundo. A Europa foi parar no centro do mapa mundi pela importância que teve na estruturação do mundo moderno. Continua importante, mas hoje há fluxos econômicos mais intensos que não passam pela Europa. É a ligação direta da costa oeste das Américas com o Oriente via Oceano Pacífico. Portanto, pelo peso comercial e econômico deste novo movimento, o mapa do mundo pode ser apresentado assim, com outra cara.